E nessa questão número 2, rapaziada, a gente vai determinar o valor da carga total que a laje faz em cima da viga e a viga faz para o pilar e o pilar para a fundação. Então vamos lá. Primeiro passo, como que eu determino o peso próprio? O que é o peso próprio, tá? Um exemplo rápido aqui para vocês do que seria o nosso peso próprio é esse daqui, ó. Aqui eu tenho o nosso material de enchimento, no caso esse aqui é uma lajota, tá? Pode ser também feito de isopor, que é o nosso EPS, que é esse cara aqui, ó. E para descobrir o peso próprio, você precisa da altura da laje que você definiu. Na videoaula anterior, a gente definiu a altura da laje como sendo de 14 centímetros. Então, você pega aqui essa tabela, primeira coluna, seleciona a laje B14, que ela tem 14 centímetros. Observa que o seu material de enchimento é a lajota cerâmica e ela tem 1,5 kN por metro quadrado. Então, eu sei que a cada 1 metro quadrado, essas lajotas, esse material aqui da vigota, eles estão exercendo uma força de 1,5 kN, tá? Então, eu venho aqui na nossa tabela, a nossa mega tabela, e anoto esse resultado aqui. Peso próprio 1,5, peso próprio 1,5 e o peso próprio da laje 3, 1,5. E isso daqui foi definido pela altura da laje, tá? Então anota aí na sua colinha para você não esquecer. Altura da laje. Eu vou resolver tudo isso aqui também no Excel com vocês, tá? Então quando eu peguei essa planilha e digitei ela aqui no Excel. Então, peso próprio é só eu colocar aqui, ó, 1,5, 1,5, 1,5. Agora, vamos ver o que é essa capa de concreto. Quando você coloca essas lajotas aqui, apoiadas sobre as vigotas, você precisa fazer uma finalização. Então, você vem aqui por cima, joga uma capa de concreto, que é isso daqui, ó. Normalmente, a uma altura aqui de 4 centímetros. Se os meus cálculos disserem que essa altura vai ser maior, depois é só eu voltar lá no Excel e alterar isso daqui. E como que eu descubro o peso que essa capa de concreto faz sobre a minha viga? Porque eu preciso considerar isso para o cálculo da laje. Então vamos lá. Eu venho aqui, procuro na internet primeiro qual é o peso específico do concreto simples. Olhei lá na internet ou na norma e verifiquei que é 24 kN por metro cúbico, tá? 1 metro por 1 metro e a altura de 1 metro. Só que a gente não quer uma capa de concreto com 1 metro de altura, a gente quer ela com 4 centímetros de altura. Então eu pego os meus 24 kN por metro cúbico e multiplico por 4 centímetros, que é 0,04 do metro. Cancelo metro com metro cúbico, me dá 0,96 kN por metro quadrado. Ou seja, a cada 1 metro quadrado, esse concreto que está em cima faz uma força de 0,96 kN. Então é esse mesmo raciocínio aqui, moçada, que eu vou colocar lá no Excel. Eu venho aqui. E venho, sinal de igual para começar a nossa fórmula, digito 24, que é o peso específico do concreto, vezes a altura dele, que é de 4 centímetros. Então, vezes 0,04, tá? 4 centímetros é 0,04 do metro. Dou um Enter. Como é válido isso para todas as lajes, eu dou um Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. E agora a gente fecha esse raciocínio aqui para todos, tá? Então vamos observar isso daqui, moçada, para o contrapiso e para o piso de granito, tá? Se eu tivesse uma laje forro, a parte de cima eu faria o acabamento lá com argamassa e acabou, tá? Depois teria o telhado apoiado nas vigas. Mas como a gente já comentou no começo da videoaula, isso aqui tem uma sobrecarga, uma laje piso. Então eu tenho um contrapiso, que ele disse aqui de 2 centímetros, e tenho um piso de granito.
Então, eu vou lá na norma e procuro quanto que vale, ou na internet, o peso específico do contrapiso. Vale 21 kN por metro cúbico. Tá? O metro cúbico tem a altura de 1 metro. Só que não me interessa a altura de 1 metro, apenas de 2 centímetros. Então, eu venho e multiplico isso por 0,02, porque 2 centímetros dá 0,02. E aí eu tenho para todos. O mesmo raciocínio para o piso de granito. Eu busco na norma o piso de granito, que é 28, está marcado aqui. Isso aqui vai me dar como resultado 0,28. A regularização inferior é mais ou menos assim, ó. Quando você colocou as vigotas que eu mostrei para vocês agora há pouco, na parte de baixo você faz uma regularização, algumas vezes com gesso, outras com argamassa. Procurando na internet o peso específico do material que eu estou regularizando, que no caso é argamassa, que é 19 kN por metro cúbico, eu pego esses 19 e multiplico pela espessura, porque eu não tenho a espessura de 1 metro cúbico. Isso dá 0,38. Então, esses 3 raciocínios que eu mostrei para vocês, é o raciocínio que vocês vão colocar aqui, ó, no Excel. Então, contrapiso é 21, você pega o 21 e multiplica pela espessura. A gente viu lá que a espessura é de 0,02, deu 42. Para todas as lajes, Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar. Piso de granito. O peso específico dado é de 28, né? 28 kN por metro cúbico. E a nossa espessura é de 1 centímetro, é 0,01. Converto para metro, igual a gente fez ali. 0,28 para todos, uso o comando copiar e colar. A regularização inferior, a gente viu que é de 19 kN por metro cúbico. A espessura é de 2 centímetros, que é a mesma coisa que 0,02 do metro. Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar. Agora, moçada, essa parte final aqui ela é bem simples. A carga acidental é só quando eu tenho uma laje piso. Então, na parte de baixo você tem um salão de dança. Na parte de cima você tem lá, por exemplo, um escritório. E aí, conforme eu comentei com vocês, em cima da nossa laje 1 tem uma sala de aula. Em cima da laje 2, ó, na figura aqui eu tenho um escritório. Em cima da laje 3, uma sala de leitura. E eu já coloquei para vocês também qual que era a carga de cada um. A gente já comentou isso aí. Para quem não lembra, a carga da sala de aula aqui, ó, era de 3 kN. Do escritório era de 2 e da sala de leitura era de 6. E reparem também que isso daqui já estava na unidade de medida. Quando eu busquei isso na norma 6120, já estava em kN por metro quadrado. Então é só você inserir esses resultados aqui, ó. No caso vai ser 3, 2 e 6. Agora eu quero a carga total, é só eu somar toda essa coluna. Eu posso usar o comando do Excel igual soma, dou 2 cliques, aqui ó, soma, e seleciono o intervalo que eu quero somar, no caso é a primeira coluna inteira. Conclusão, a laje 1 está exercendo uma força de 6,54, ó, não esqueçam da unidade de medida, kN por metro quadrado. Reparem que todas estão em kN por metro quadrado. Vou somar também essa daqui, essa coluna toda. E vou somar também a última coluna. Pronto, esses são os nossos resultados e todos em kN por metro quadrado, tá? Prontinho. Primeira parte aqui da nossa tabela já está pronta. Só apagar isso aqui porque a gente vai usar ela em todos. Agora eu vou lá na tabela aqui, na nossa final, e acrescento esses resultados todos que a gente descobriu, tá? Então eu coloco aqui o nosso 3, 2 e 6
e a soma de tudo que eu calculei ali com vocês.